Senhor, para buscar a tua face, para aprender, Senhor, contigo. Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Deus, que tu possa sondar e conhecer, Senhor, a cada um de nós e ver em nós se houver algum caminho mau, guia-nos por o caminho eterno. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Senhor, aquilo que te entristece, porque o que nós queremos, o que nós buscamos, Senhor, é alegrar o teu coração. Que tu venha achar graça, Senhor, quando tu dos altos céus, do trono da tua glória, nos contemplar nesta terra. Senhor Jesus, que sejamos, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, que sejamos verdadeiramente o sal dessa terra, a luz nesse mundo, Senhor. Deus, e que em tudo o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Toma agora o primeiro lugar desta reunião, Senhor. Toma o primeiro lugar desta reunião, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é para ti. Senhor, usa a boca do preletor, Senhor, nesta tarde da tua serva Sheila, que não seja a voz do homem, mas seja a voz de Deus. Senhor Jesus, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Senhor Jesus, que nós possamos nos alimentar da tua palavra nesta tarde, Senhor. Fica conosco, Jesus, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor Jesus, e amém. Glória a Deus. Sheilinha já está com a oportunidade, já pode começar a falar aquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Amém. Oi, gente, boa noite, boa tarde. Estou bem nervosa porque eu não sou nenhuma pregadora e o que eu tenho para falar é bem simples, é o que Deus vem botando no meu coração a semana toda. Desde o dia que Beth me chamou, eu falei, meu Deus, logo eu, que nem sei falar direito, Senhor, tenho misericórdia. Mas também, como eu não sou de fugir da raia, então também eu fiquei com vergonha, mas também não fugi. Eu quero falar sobre pequenos milagres e eu usei texto base como o casamento lá em Canaã da Galileia, foi onde Jesus transformou a água em vinho. E aí eu quero ler para os irmãos, né, para a gente poder começar, para adiantar. Primeira Canaã da Galileia, João 2, do 1 ao 12. Vocês já conhecem, mas eu vou ler para relembrar. 3 dias depois, o casamento em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus estavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água, transformando em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam, muitos servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não por muitos dias. O versículo eu li tudo só para a gente relembrar a história, né? Que foi o primeiro milagre de Jesus lá em Canaã da Galileia.
Mas o versículozinho pequeno que eu queria falar era o 11 mesmo, que fala assim: assim em Canaã da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu só queria falar sobre esse versículo pequenininho, porque a gente tem tanta coisa que a gente pede a Deus todos os dias e a gente quer ver os milagres grandes, né? Eu quero ver os milagres grandes. Eu sou divorciada, eu quero ter uma outra família, eu sonho minha filha fazer uma boa faculdade, ser uma menina, né, que tem uma família bonita. Eu tive milagres que eu separei do pai da minha filha, né, e a Duda, e lá ninguém conhecia Jesus. Eu tenho as quartas da tarde lá na igreja, todo dia eu levava foto da minha filha lá toda quarta eu levava a foto da minha filha, toda quarta. E Jesus usou a madrasta dela, que nem crente era, para levar ela para a igreja, e ela tá até hoje, ela tá aqui, né, na verdade. Então, e ela é uma bênção, líder dos adolescentes na igreja dela, e na casa dela só ela serve ao Senhor. Então, esse é o grande milagre que eu tive de Jesus, como quanto outros grandes Deus fez na minha vida. Em 2016, eu tive uma doença mental e os médicos diziam que eu não ia mais voltar em si. E Deus, ele foi tão bom que ele me curou. Eu estou curada e eu creio nisso. Glória a Deus. E só que a gente esquece dos pequenos milagres pequenininhos que Deus faz todos os dias da nossa vida. A gente olha só para esse. Se um dia a gente for pregar e falar sobre os milagres de Jesus, a gente vai falar só sobre a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitou Lázaro, tantos milagres grandes que Jesus fez na Bíblia, né? E muitos milagres grandes que Jesus fez na nossa vida. E a gente esquece daquele que a gente acorda de manhã, abre os olhos, a gente esquece daqueles pequenos milagres que Deus faz, que é quando ele apresenta uma pessoa boa pra gente, igual Deus me apresentou a Beth, me apresentou vocês. Quando Deus apresenta alguém pra gente, que ele na verdade está mandando um anjo, né, em forma de pessoas, que às vezes você pede: Deus, estou tão sozinha, e Deus manda alguém assim em forma de amizade. São esses os pequenos milagres. Às vezes faltou aquele dinheirinho pequenininho na conta para você pagar uma conta e de repente você conseguiu aquele dinheiro, do nada apareceu alguém da sua família, apareceu um amigo que te mandou e te enviou uma quantia, ou aconteceu algum trabalho que você não estava esperando para pagar aquela conta. É aquele milagre, aquela febre daquela criança que passou rápido, que às vezes você nem sabia o que era. Uns pequenos milagres que Jesus faz na nossa vida no dia a dia, que a gente acaba esquecendo, né? Todo dia é um milagre diferente. Sobre outros milagres que Jesus fez pequenininho na Bíblia também, que foram lindos. Quando Jesus acalma o mar com os seus discípulos, que eles estão no barco na tempestade, Jesus, e eles começam: Jesus, o barco vai afundar, e eles se desesperam, e Jesus acorda e acalma o mar. E quantas vezes Jesus acalma a tempestade que está dentro da nossa vida também, que às vezes a gente está passando por um momento bem difícil e a gente está naquele desespero de alma. Eu já passei por tanto desespero de alma, que a gente está aflito, desesperado, com o coração apertado por algumas coisas, e Jesus com medo. Daniela agora vai ter bebê, às vezes com medo da manhã, das incertezas do mundo, das incertezas do que vai vir, né? Porque quando a gente vai ser mãe, a gente fica meio tensa: meu Deus, como que vai ser? Vai ter uma criança, e Jesus, ele é tão bom. Então eu me lembro que quando a Duda nasceu, eu tinha 20 anos e eu não sabia, estava aqui sozinha, na cidade de Cabo Frio, sozinha. E eu não sabia de nada. E Jesus foi muito bom comigo. Ele me ensinou todas as coisas para eu cuidar da minha filha. Ele me deu uma filha saudável. Eu consegui aprender a cuidar dela sozinha. Cuidei do umbiguinho dela sozinha, dei banho. Hoje está uma moça aqui. Então, as incertezas da vida que a gente acha que não vai conseguir criar, como que eu vou criar, como que vai ser. E Jesus chega com a calmaria dentro da gente. A gente vai em paz, a gente vai com a certeza que Jesus está na frente, que Jesus vai
né, aquela paz que excede todo entendimento que só Jesus pode dar para a gente também é o pequeno milagre. Você ter uma família, né? Que eu sempre falo com a Beth que eu acho isso aqui que a gente faz todo domingo muito legal. A minha família é muito dispersa, um para cada lado, cada um no seu quadrado, né? E aí isso aqui me serviu de incentivo para orar, para falar, Deus, um dia eu quero reunir minha família assim como Beth reúne a dela. Então isso aqui é um milagre que às vezes a gente não dá valor. Poxa, às vezes a gente está cansado no domingo querendo dormir depois do almoço. Aí a gente tem que levantar para estar aqui na live. Mas isso aqui é um pequeno milagre que Jesus proporciona para a gente, que às vezes a gente não dá o devido valor que tem que dar, mas a gente tem que entender que isso aqui é um milagre, que aqui a gente está reunindo nossa família e falando do maior milagre que tem na vida, que foi o que Deus fez por nós. Então, aqui a gente está reunindo a família para falar do amor de Deus, para ensinar, para às vezes, né, contar um testemunho da semana, de como foi. Então, isso aqui é um verdadeiro milagre, que a gente possa estar todos os dias da nossa vida olhando os pequenos milagres que Jesus faz com a gente, né? E os grandes também, que existem os pequenos e os grandes também. E é isso. É sobre isso. Amém. Glória a Deus, Sheila, glória a Deus, que mensagem maravilhosa, glória a Deus, isso é lindo a gente ouvir isso, né? E como você falou, né? Quando você apresenta essa tua causa diante do Senhor, que você vê, poxa, a Beth reúne a família dela, um dia eu quero fazer isso também. Acabou. Não é por acaso que você está aqui junto conosco, né? Não é por acaso, o Senhor te separou para você estar aqui, para você também ser um canal de bênção na sua família, né? Glória a Deus. E a verdade dentro de mim, né? O desejo do meu coração é que não só você, Sheila, né? Mas que a Alice seja assim com a família dela, que a Gisele seja assim com a família dela, que cada um aqui que tem uma família, né, que não seja a família Ramos, também faça isso pela família, entendeu? Então, eu quero exemplos, eu quero que isso se propague, né? Por quê? Porque é o que Deus quer. É através de uma semente que nasce uma árvore enorme e através dessa única semente a gente colhe muitos frutos, né? Muitos frutos. E o mais interessante é que se você for ver, em cada fruto carrega muitas sementes novamente, né? Então a gente vê que isso é um ciclo, né, que a gente vai fazendo e Deus vai dando, né? Deus vai dando crescimento, um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, Sheila, não deixa isso morrer no teu coração, não. Essa palavra muito linda que você trouxe dos pequenos milagres. Olha só, os pequenos milagres. Talvez você ache que reunir a tua família, reunir as tuas irmãs, reunir todo mundo numa live de oração, ou até mesmo num culto presencial, não precisa ser necessariamente numa live. Eu faço live porque nós estamos distantes, né, uns dos outros, mas se houver a oportunidade de se fazer presencial, glória a Deus por isso, creia nesse pequeno milagre. Entendeu? Creia no pequenininho, naquilo pouquinho que tu pode apresentar ao Senhor, né? Não só você, mas todos nós aqui. Né? É o desejo do meu coração. Eu quero muito mesmo que isso se propague. Eu tenho ouvido muito a respeito disso, né? Poxa, isso é quando eu ouço você falar que faz com a sua família. Por quê? Porque a família está no coração de Deus. A família está no coração de Deus. Deus, ele vela pela família. Deus, ele luta pela família, entendeu? Então, quando alguém se levanta para lutar pela família, Deus entra na guerra. Deus, ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra foi maravilhosa, né? Através das pequenas coisas, né? Deus realiza grandes milagres, grandes milagres. Não importa que é pequeno, que você está apresentando ao Senhor, né? Mas creia que o milagre vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer.
E quantos pequenos milagres, como você disse, nós vivemos, né? Todos os dias, e às vezes não damos nem conta, né? Como você falou, né? Às vezes nem percebemos que aquilo é um grande milagre que Deus está fazendo. Mas louvado seja Deus, Sheila, por essa palavra tão linda e maravilhosa que tu nos trouxe na tarde desse dia, tá bom? Eu queria perguntar se tem alguém que quer aproveitar para contar algum pequeno milagre que você viu Jesus operar, né, ou durante a semana, ou durante o mês. Se você quiser contar, se está ardendo no teu coração, fala do milagre, que isso edifica a fé, né, de muitos, né? E um dos milagres que eu posso contar que aconteceu essa semana foi que eu cheguei aqui, a minha filha estava muito ansiosa, muito preocupada, muito nervosa, com tudo para fazer, né? E a gente já chega, a gente apresenta a Deus a causa, a gente ora, a gente coloca Deus na frente e tá assim, ó, tudo está fluindo, tudo está acontecendo na mais perfeita paz, ela está sendo abençoada de formas maravilhosas e extraordinárias que Deus tem feito e tem cuidado de tudo. Então, são pequenos milagres que Deus opera na nossa vida. Se tem mais alguém aqui, Érica, pode falar, está com a oportunidade. Não perca a oportunidade, não, gente, porque a live é para contar as maravilhas que Deus faz. Então, conta para edificar a fé, né, de todos nós. A Pode paz falar. do Senhor a todos. Sheila, palavra maravilhosa. Deixa mesmo Deus te usar. Que maravilha, né? O seu testemunho, você contando a sua vida. E a gente lembra, olha, José, ele nos deixa uma experiência fantástica na nossa vida. Muitas pessoas acham, porque José foi jogado ao poço, né? Ali parecia ser o que é o fim. Mas para quem tem Deus, não é o fim. Ali foi o começo de uma história linda que Deus faria na vida dele. Eu tiro essa lição. Nunca pense com Deus que é o final do poço. Nunca você vai chegar. Deus sempre vai ter uma história linda para depois, né? Que Deus continue te abençoando, Sheila. É uma benção, você sempre participa com a gente, você vai ser coluna aí na sua casa, na sua família. Deus, tudo aquilo que a gente deseja em prol da obra do Senhor, Deus realiza. Pode ter certeza. Eu quero agradecer a Deus, né, que agora, dia 2 de abril, essa semana, minha filha estará casando para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou muito feliz. Foi uma das orações da minha mãe, né? Ela está lá, minha mãe está no céu, mas ela deixou esse legado, né? E Deus está cumprindo muitas coisas que ela orou, né? Deus está realizando, e eu estou muito feliz por minha filha. Antes de ir morar no apartamento novo dela, ela vai se unir ao seu esposo, como diz a palavra de Deus, né? Diante da lei dos homens, ela sentiu esse desejo na manhã, antes de eu ir morar. Eu quero me casar e eu fiquei muito feliz por isso. Está começando agora, está começando certo, né? E graças a Deus eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida dela, o lar dela, do esposo dela, ela vai construir uma família também abençoada. Então isso era um desejo também muito do meu coração. Eu pedia muito ao Senhor e Ele realizou, né? Então eu quero agradecer, sou grata ao meu Deus por essa bênção que Ele fará em nome de Jesus, se Ele permitir, no dia 2 de abril agora. Minha filha vai estar casando para a honra e glória do nome do Senhor. Já permitiu, Sheila, uma bênção, Sheila. Que carinho para falar, que humildade. Em poucas palavras, você transmitiu muito. O Senhor te usa muito, tá? Você foi uma bênção. Gostei muito. Você sozinha, Deus te ensinou a cuidar do seu filho. É difícil, né? Eu não sabia cuidar do meu filho. Minha mãe que me ajudou. Do meu primeiro filho. Esse aí, ó, o Rodrigo. Glória a Deus, né? Deus te abençoe. E a sua filhinha também, tá? Seja bem-vinda. Mais alguém quer falar algo? Contar uma bênção que recebeu? Rodrigo, Nós ainda temos um tempinho, gente. Vamos quer aproveitar. falar, não? Vamos Quero aproveitar. agradecer, mãe. Quero agradecer por você ter tomado conta de mim. Eu não, a sua avó. Então, por isso que eu estou falando, pô. Deus sabe de tudo. Eu estava trabalhando para comprar presente para você. Eu sempre falava isso. Mamãe tem que trabalhar para comprar presente para você.
Aí você ficava quieta e acreditava. Foi verdade. Mas quero Glória a Deus. aproveitar então, agradecer a Beth, né, por esse movimento que você criou aí na nossa família, né, tia? Verdade. Tenho visto que muito importante já. A gente fez aquela reunião lá que minha avó estava presente. Sem saber, a gente construiu uma despedida para ela, onde ela viu ali todo mundo perto dela. Sem saber, era a última vez ali que a gente estava comemorando alguma coisa junto com ela. E essa live que pôde proporcionar isso aí. Então não foi só se juntar para falar de Deus, foi para falar de Deus, unir a família e aproveitar ali que a minha avó trouxe todo mundo. Ela viu isso aí acontecer também, né? A gente se juntar para um evento gerado por uma live que era para falar de Deus. Amém. Aleluia. Verdade. Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, é verdade. Que presente que Deus proporcionou à nossa mãe, né? Tanto que a lembrança, a última lembrança que a gente tem da mamãe, né? Toda vez que eu lembro da mamãe é na live. Na live. A live ficou assim marcado, porque Deus marcou a ida dela para a glória naquela live, né? Junto com a Verdade. família. Nós não ficamos com aquele pesar, com aquela tristeza no coração, não, mas a gente ficou com isso. Meu Deus, como que Deus fez com a mamãe, né? Nos seus últimos dias de vida aqui na Terra, com aquela live, ele preparou tudo. Então a gente guardou e ficou com essa lembrança tão linda, né? Então, agora eu quero pedir, a pedido da Sheila, para a gente louvar esse hino. O Gabriel vai colocar.